Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tem algum tempinho já que eu tô gravando a série, né? Não sei se eu posso chamar bem assim, mas eu tenho gravado uns vídeos chamados Um Papo Sobre. Eu já falei sobre casamento, sobre organização financeira, eu acho. E dessa vez eu vim falar sobre sair da casa dos pais ou morar sozinha ou morar com alguém que não seja os seus pais, não sei. Vocês sabem que esse é um tipo de vídeo que eu simplesmente sento aqui na câmera, sento aqui na frente da câmera e começo a falar, então eu não tenho muito um roteiro. Então às vezes fica meio confuso, mas a gente vai se entendendo, né? Primeira coisa que eu queria falar pra vocês é tudo na vida, não só essa questão de morar sozinho, ela depende de um planejamento. Um planejamento financeiro, um planejamento psicológico até, emocional, né, enfim, e um planejamento de diálogos também, porque tudo, né, envolve conversa, envolve negociação, envolve essas coisas assim, né. Enfim, a partir do momento que você decidiu que quer morar sozinho, né, pra quem não sabe, né, vou contar o que aconteceu comigo. Eu morei sempre na casa dos meus pais, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E eu comecei a namorar com o Reinaldo e ele também morava em Jaraguá, né? Até relativamente perto da minha casa. E a gente fazia faculdade em Blumenau, que é uma cidade maior, né? Que fica mais ou menos uma hora e meia de Jaraguá do Sul. E no último ano da minha faculdade e no último semestre da faculdade do Reinaldo, ele foi chamado para trabalhar em Blumenau. Então a gente já tava com o casamento marcado e tal. E eu falei, não, então, se você vai começar a trabalhar lá, né? Deu tudo certo na entrevista e tal. Ele foi aceito. Então ele ia se mudar para Blumenau ou ele ia fazer esse caminho de ida e volta de Jaraguá todos os dias, o que eu achava muito cansativo. Então a gente resolveu se mudar. Na verdade, ele resolveu se mudar, então eu falei, vou junto. Foi isso que aconteceu no meu caso. Então a gente teve um mês para procurar apartamento, para ver condições financeiras de alugar um imóvel, né? Para ver condições financeiras de morar sozinho, de se sustentar, né? Sem o pai e a mãe. E a gente teve um mês, mais ou menos. Falando por cima, assim, um mês e pouquinho. Mas não mais do que isso. Então, no nosso caso, assim, foi tudo muito rápido. Então, a gente não teve, assim, esse tempo de se programar para economizar dinheiro e tal. Então, sempre tem dois lados, né, para você seguir. Ou você espera um tempo, junta dinheiro, né, mora com seus pais até juntar uma quantidade de dinheiro, ou para você viver bastante tempo de aluguel, né, com aquela reserva financeira, ou para você dar uma entrada num imóvel que depois vai ser seu, né, financia o imóvel, tá. No nosso caso, a gente procurou um apartamento para alugar em Blumenau pelo Zap Imóveis. Eu recomendo para todo mundo esse site de imóveis. A gente procurou vários imóveis legais lá por faixas de preço, por região, tal. Sério, muito legal. Então, que nem eu já falei, né? O ideal, o melhor seria você se planejar com antecedência, guardar um valor financeiro bom para você poder se sustentar caso alguma coisa dê errado, coisas assim. Eu vim para Blumenau sem emprego, então foi bem mais difícil. Por sorte, eu consegui logo um emprego assim que a gente se mudou, mas isso não estava previsto. Então, a gente podia ter passado por alguns perrengues financeiros caso eu não tivesse encontrado logo um emprego, né? Graças a Deus eu logo comecei a trabalhar. Depois de você procurar um lugar tal, ainda a gente conseguiu uma negociação com a imobiliária. Eu falei, olha, eu vi alguns imóveis com preço tal, né? Será que vocês não poderiam abaixar o preço de vocês tal? E deu super certo, logo toparam. Então, esse negócio de arranjar um lugar para morar foi mais fácil do que a gente imaginou. E até agora tá dando super certo. Já tem um ano que a gente mora sozinhos.
E a outra coisa que eu tenho para falar é sobre móveis. A gente trouxe bastante coisa da nossa casa de Jaraguá, né? O meu quarto é o quarto que eu tinha lá. O sofá é um sofá da casa da praia dos meus pais, que a gente pegou emprestado enquanto a gente não tem condições de comprar o nosso. Também tem móveis que a gente comprou usado, então procura no Facebook, naqueles grupos de venda de móveis, procura no OLX. Então, sério, vale super a pena. A gente conseguiu economizar uma grana comprando móveis usados. E não quer dizer que móveis usados são móveis ruins, né? Só não servem, não tem mais serventia para aquela pessoa e ela tá colocando para vender. Então, a nossa geladeira é usada, a nossa máquina de lavar é usada, nossa mesa é usada. Então, são coisas que, nossa, quebraram um galho pra gente. Claro que a gente pretende trocar no futuro, né? Assim como os outros móveis também, a gente pretende sempre evoluir, mas a gente tem que ter paciência, fazer tudo aos poucos. Se você é que nem a gente, né, que saiu da casa dos pais assim, sem muito planejamento, né, a vida foi acontecendo e é isso aí, você tem que ter paciência e entender que tudo vai ter um tempo para se realizar. Então, você pode ficar uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, um ano com as coisas meio fora do lugar, mas eu tenho certeza que com o tempo, paciência e economia e planejamento, e muito planejamento, as coisas vão começar a melhorar e tal. Enfim, também a gente teve a sorte de contar com ajuda financeira e mesmo que, né, a gente acha que a gente não precisa, mas, por exemplo, os meus avós nos deram fogão, então, cada ajuda que você tiver, ótimo, sabe? Eu sou bem orgulhosa, vou confessar. Quando a gente se mudou para esse apartamento vazio, a minha mãe disse, não, vai lá, tal, eu te ajudo a pagar. Eu falei, não, eu não quero. Então ela, tá, então eu vou dar a geladeira e a máquina de lavar, né? Você escolhe e tal. Eu disse, ótimo, eu arranjei 2 usadas para você comprar. Dela, né? Ficou naquela, eu disse, não, mãe, é isso aí. É bem mais barato, tal, a gente vai conseguir comprar depois, fica tranquila. Então, assim, é muito bom ter ajuda financeira. Eu sou orgulhosa, então eu não aceitei muita ajuda não, mas você vai ver que com o tempo tudo vai melhorando. Outra coisa que eu também sempre faço, desde que a gente começou a morar sozinhos, eu falo um pouco mais disso no vídeo que eu fiz de um papo sobre organização financeira, é uma prévia de gastos. Então, quando você vai morar sozinho, você tem que entender que tudo é um gasto. Você antes não percebia que os seus pais pagavam tanto de mercado, pagavam tanto de energia elétrica, tanto de, sei lá, se seus pais moravam de aluguel, né? Você não sabia o tanto que aquele preço do aluguel pesava. Enfim, tudo é um gasto. Gasto de gasolina se você tiver um carro, né? Antes você né? Só juntava dinheiro para manutenção e gasolina e tal do carro. Agora não, agora isso é um gasto a mais, porque você já tem os gastos de morar sozinho e tal, e não são poucos. Então, assim, ó, se organiza financeiramente, sabe? Coloca na sua listinha tudo que você gasta, tudo que você pretende gastar no próximo mês, faz um planejamento a curto, médio e longo prazo de economia também, porque quando a gente mora sozinho, tudo pode acontecer. Em 2 semanas que a gente estava morando sozinha, a nossa máquina de lavar estragou, então a gente já teve que pagar um conserto da máquina de lavar. A gente comprou uns móveis pela internet da cozinha e eles vieram desmontados, a gente não conseguia montar, então a gente teve que pagar alguém para montar pra gente. Enfim, tudo é um gasto, sabe? Não é só ter, né? É manter. E manter às vezes custa muito mais caro do que ter. Enfim, não sei se ficou claro, né? Mas é uma conversa meio informal, por isso que é um papo sobre, né? Não é nada assim, agora eu vou falar disso, agora eu vou falar disso. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor, ter talvez acalmado o coração de quem tá indo se mudar e não tem muita coisa. A gente ficou umas 2 semanas com completamente tudo fora do lugar. Quando a gente se mudou pra cá, a gente tinha um colchão de ar, as malas no chão e o fogão, e a caixa do fogão era a nossa mesa, para vocês terem ideia. E a gente conseguiu viver muito bem com isso, sabe? E o chuveiro. Então, a gente comia fora, a gente comia fruta que não precisa de geladeira para manter,
a gente tinha um galãozinho de água pequenininho para tomar. Então, tudo foi se ajeitando aos poucos e hoje a gente tem uma vida muito boa, graças a Deus. Enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, eu também posso fazer talvez uma parte 2 desse vídeo, alguma coisa assim, se eu lembrar de mais alguma coisa. Mas eu acho que é isso, tá? Acompanhem o YouTube, acompanhem o blog, sempre é atualizado com muito carinho para vocês. Clica no gostei, se inscreve no canal, que tá aqui embaixo do vídeo. Obrigada por assistirem o vídeo, um beijão, até o próximo.